Fala galera, e aí, beleza? Rafael Abrantes aqui, e esse vídeo é para você que está abrindo o Revit pela primeira vez. A gente vai mostrar aqui configurações iniciais, a gente vai falar um pouco sobre a interface do programa, a gente vai falar sobre os atalhos, a gente vai falar como é que você organiza a interface para melhorar seu fluxo de trabalho e várias outras coisas antes da gente começar o projeto, que é super importante. Então fica ligado aí, que eu vou abrir aqui o Revit no meu computador e você vai acompanhar aqui comigo, beleza? Bom galera, então aqui eu tô com o meu Revit aberto. Quando você abre a primeira vez vai ser uma interface parecida como essa. E de cara aqui a gente anota que essa janela, ela mostra os projetos que foram abertos recentemente. Então aqui a gente tem a Casa Casulo, que a gente vai desenvolver juntos. Outra casa que eu desenvolvi, que é a Casa da Serra. E também outros projetos que o Revit ele vai lhe fornecer. Então caso você não tenha nenhum projeto e queira ver como é que o programa ele funciona, basta você clicar em algum desses aqui, como por exemplo, amostra de projeto de arquitetura, projeto elétrico da amostra, projeto AVAC de amostra, projeto hidráulico de amostra, enfim, que você vai conseguir abrir esse projeto e já vai estar pronto, digamos assim. Então a própria Autodesk, ela forneceu para que você tenha, como o próprio nome já diz, algumas amostras. Então você consegue abrir e manusear esses projetos aí de uma forma bem tranquila, beleza? Então quando você abre pela primeira vez, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter algumas abas que são importantes. A gente tem a aba de modelos, tá? Aqui a gente tem a opção de abrir e novo, que é aqui onde a gente vai começar um novo projeto, tá? E aqui logo embaixo a gente tem a parte de famílias, ou seja, se você quiser criar ou abrir uma determinada família, que por hora a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai se preocupar em criar um novo projeto, beleza? Aqui também a gente tem uma parte de novo início do Revit, ele mudou um pouco a cara dele, ó. Se eu clico aqui ele vai mudar um pouco aqui a configuração, mas nada que altere muitas coisas não, tá? Então vamos manter ele assim e vamos direto ao que interessa. Aqui em modelo eu vou clicar em novo e vai perguntar para mim qual é o arquivo modelo que eu quero abrir. Então se eu clico aqui, eu tenho várias opções, tem um modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural, mecânico, sistemas elétrico e de hidráulica. O que é que seria isso aqui? Isso aqui seria espécie de templates, tá? Fornecido nativamente pelo próprio programa. Os templates são pré-configurações estabelecidas para facilitar a nossa produtividade, para facilitar a nossa vida, em termos de organização, em termos de unidades de medida, em termos de ícones, enfim. Então aqui a gente tem alguns que a própria Autodesk fornece, mas futuramente eu tenho certeza como você vai abrir com o seu próprio template que você vai configurar ou vai usar de algum outro curso, de alguma outra plataforma que você já vem acompanhando. E caso seja essa a sua intenção, você simplesmente vai clicar em procurar, tá? E você vai procurar o template onde você salvou aí no seu computador, beleza? Para esse projeto e para essa videoaula, eu não vou usar nenhum template pré-configurado. Eu vou utilizar um template aqui fornecido pela própria Autodesk, tá? Então aqui a gente vai selecionar modelo de arquitetura, ok? Então vou selecionar aqui, vamos criar um novo projeto e eu vou dar um ok. Esperar um pouco aqui a interface abrir. Bom pessoal, então quando você abre o software pela primeira vez, a sua interface vai ser algo parecido com essa que está aqui mostrando na tela, tá? Então vamos falar um pouco aí sobre as principais funções, as principais abas e ao longo do curso a gente vai se acostumar um pouco com ela, de tanto que a gente vai mexer. Então aqui eu vou dar um panorama em geral de como é que você vai organizar e como é que você vai entender a organização e funcionamento aqui do software, beleza? De cara aqui em cima, a gente tem a aba de arquitetura. Então nessa aba, eu vou estar utilizando ela o tempo inteiro. Então aqui é onde eu vou selecionar, quando eu quiser criar uma parede, uma porta, inserir uma janela, algum componente, ou seja, nossas famílias, ou relativamente aos nossos blocos, depois a gente vai entender um pouco melhor essa diferença, colunas, criar telhado, enfim, toda a aba que é referente a assuntos voltados para a arquitetura, certo? Então a gente vai vir aqui por meio dessa aba. Ao lado a gente tem a aba de estrutura, onde tem a função principal aí, tratar com elementos estruturais. Então aqui a gente tem alguns elementos parecidos, como paredes, colunas, pisos, mas são voltados para a parte estrutural, certo? Então aqui a gente tem a parte de fundação, de sapatas, de lajes, radier, enfim, de bitolas, de vergalhão. Então sempre que você quiser criar alguma coisa relacionada à estrutura, você vai utilizar essa aba. Aqui ao lado dela, a gente tem uma aba que é voltada especificamente para aço, tá? Então aí muito utilizado em estruturas, galpões, enfim, tudo que é relacionado aí à construção com aço. Ao lado também a gente tem a parte de pré-moldados, como o próprio nome já diz, ele vai abarcar aí essa parte de elementos pré-moldados. Na aba de sistemas é onde a gente pega toda aquela parte de projetos complementares referentes a
ar-condicionado, hidráulica, elétrica. Então aqui é onde eu vou encontrar toda a parte relacionada a esses projetos que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui em hidráulica, eu tenho como inserir tubos. Aqui na elétrica, eu tenho como inserir fiações, conduítes, equipamentos, dispositivos elétricos e afins. Essa aba de inserir aqui, ela é muito importante, porque essa aba é a aba que eu sempre vou usar quando eu quiser trazer alguma coisa para dentro aqui do meu programa, do meu Revit. Então aqui eu consigo trazer bases de AutoCAD, eu consigo carregar famílias, eu consigo importar PDFs, eu consigo importar imagens. Então sempre que você pensar que precisa trazer alguma coisa para o software, você vai utilizar essa aba de inserir, beleza? Ao lado dela a gente tem a aba de anotar, que é referente às anotações do projeto. Como assim as anotações? Referentes a cotas de nível, coordenadas de pontos, linhas de detalhes, inserção de textos, identificadores de categorias, de portas, de janelas, tá? Então ela está mais relacionada à parte de documentação do projeto. É uma das últimas coisas aí que a gente vai tratar. Primeiro a gente vai modelar, a gente vai construir virtualmente e depois a gente vai fazer toda essa parte de anotação, ok? Ao lado aqui a gente tem a parte de analisar, né? O Revit é capaz de analisar vários modelos aí, desde estrutura, conforto térmico, insolação, enfim, várias coisas aí que são um pouco mais profundas que a gente pode se aprofundar mais na frente. Ao lado aqui a gente tem a aba de massa e terreno. Então aqui no Revit a gente tem uma aba só para isso. Então pensou em terreno, pensou em topografia, a gente tem uma aba específica para isso, e essa aba é a aba de massa e terreno. Então aqui eu consigo criar terrenos do esboço, criar de importações, que é o que a gente vai fazer inclusive no nosso projeto. Então falou de terreno, é aqui que a gente vai manipular. Ao lado dela a gente tem aqui uma aba de colaborar, então o Revit também permite aí colaborações simultâneas aí ao mesmo tempo, no mesmo arquivo, mas é um pouco mais complexo, a gente precisaria de uma aula mais específica, e isso é papo mais para frente. Ao lado aqui a gente tem a aba de vistas. Então, todos os nossos desenhos aqui no Revit, a gente vai se referir como vistas. Então, sempre vou estar falando, vamos abrir a vista da planta baixa, vamos abrir a vista da fachada, vamos abrir a vista do corte, tá? Então, tudo que é referente aos desenhos, a gente vai chamar aí de vistas, e é por essa aba que a gente vai controlar a maioria dos elementos, tá? Um detalhe importante, inclusive, que muitos alunos me perguntam a respeito da renderização, e o Revit nativamente, ele já vem aqui, ó, com o ícone do Twinmotion, mas depois você pode trazer alguns plugins complementares, como o próprio V-Ray, Inkscape, enfim, vários outros, tá? Aqui na aba de vistas a gente também encontra cortes, a gente encontra criação de vistas de plantas, enfim, a gente vai explorar bastante essa aba ainda mais. Nessa parte aqui de gerenciar, é uma aba que a gente configura aspectos gerais do programa, tá? Então eu sempre gosto de chamar que aqui nessa aba de gerenciar a gente está mexendo debaixo do capô, então tem que ter cuidado com ela, não precisa se desesperar se você fizer alguma coisa errada, mas tem que tomar certos cuidados, porque modificações aqui podem interferir no seu projeto de forma geral e não apenas em uma vista específica. Então fique esperto quando estiver mexendo aqui nessa aba de gerenciar, beleza? Essa outra aba aqui a gente tem complementos que você instala aqui no Revit, como por exemplo, eu particularmente tenho aqui o plugin do Blocks, que é um excelente plugin para você encontrar famílias de qualidade. Então, caso você instale algum plugin, ele vem parar aqui nessa aba de complementos, ok? E por fim aqui essa aba de modificar, que é onde a gente encontra todas as ferramentas de desenho possíveis, a maioria, digamos assim, estão aqui. Então, relacionados a movimento, alinhar, offset, espelhamento, rotacionar, unir, cortar, enfim, todas as ferramentas nativas que a gente vai usar demais, elas se encontram aqui nessa aba de modificar, beleza? Então vamos usar isso aqui demais também, beleza? Para finalizar essa parte aqui de cima, a gente tem alguns ícones, tá? Então esses ícones, eles podem ser encontrados como atalho nessa aba aqui de cima, mas também podem estar distribuídos aqui por meio dessas abas, tá? Então tanto faz, é a mesma coisa. Por exemplo, aqui na aba de vista, eu tenho o ícone de vista 3D, que é rigorosamente igual a esse aqui que eu tenho aqui em cima, tá? Aqui na aba de anotar, eu tenho aqui a cota alinhada, que é rigorosamente igual a esse atalho que eu vejo aqui em cima. Então tanto faz você clicar em um ou clicar em outro, dá no mesmo, beleza? Bom, pessoal, outro aspecto importante que a gente pode destacar são essas duas colunas que vêm aqui abertas mais ou menos assim como você está vendo. Pode ser que o seu esteja um pouco diferente, mas provavelmente se você abrir pela primeira vez vai estar assim. A primeira delas é a coluna de propriedades e a outra é o de navegador de projeto. Antes da gente falar sobre cada uma delas, eu queria te dar uma dica a respeito da organização dessas barras, tá? Então essas barras a gente vai estar utilizando o tempo inteiro. Então se você deixar elas agrupadinhas do jeito que ela vem aqui, ela esconde um pouco as informações. Então eu particularmente não gosto tanto dessas abas assim.
como é que eu faço para modificar isso aqui? Essas colunas funcionam igual a uma aba de janela de navegador, como por exemplo um Google Chrome. Então, se você clica e segura e arrasta aqui para o lado, ó, eu consigo desvincular uma dessas barras. Ó. Percebe que aqui eu já desloquei minha aba do navegador de projetos? Então, eu vou dar uma sugestão de como eu organizo e como é a maioria dos casos que você vai encontrar por aí, tá? Então, eu gosto de fixar essa aba do navegador de projetos aqui do lado direito, tá? Então, como é que eu faço isso? Então, aqui na aba onde está escrito navegador de projeto, eu vou clicar com o botão esquerdo e segurar e arrastar ela para a direita, tá? Então, eu vou arrastar ela mais ou menos para cá e veja que agora ficou azul na minha tela. Ou seja, ele está sugerindo uma posição que é aqui mesmo que eu quero inseri-la e aí eu vou soltar e ela vai fixar aqui para mim, beleza? Então, essa é a organização que eu gosto de tratar aqui no Revit. Propriedades do lado esquerdo e navegador de projetos do lado direito, mas isso é pessoal. Se você não gosta dessa configuração, se você prefere tudo do lado esquerdo ou tudo do lado direito, enfim, isso é uma opção sua, é mais um aspecto organizacional, não vai mudar em absolutamente nada o funcionamento aqui do software, beleza? Mas agora vamos falar um pouco sobre elas. Essa coluna aqui de propriedades, pessoal, ela vai comandar tudo que está em vista aqui na sua tela ou que está selecionado. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum modelo, não tenho nenhuma família, eu tenho simplesmente essa vista aqui nível 1 aberta. Então, essa barra de propriedades aqui, ela vai comandar a visualização que eu tenho dos elementos que estão aqui no nível 1, certo? Então, veja aqui que se eu clicar aqui em planta de piso, ela vai ter apenas essa opção. Porém, eu vou desenhar aqui de forma simples uma parede só para você ver como é que funciona essa aba aqui de propriedades. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta de parede, fazer uma parede qualquer aqui mesmo, sem nenhuma medida específica. E veja que quando eu clicar nessa parede, a aba de propriedades aqui, ela também vai alterar. Veja só, vou clicar aqui e veja que agora ela não comanda mais a vista nível 1, ela comanda o elemento selecionado, que no caso aqui é a minha parede. Então eu tenho como trocar minha parede aqui, algumas que vocês estão vendo aqui nessa lista já são nativas do Revit, a gente vai aprender como é que configura e cria outros tipos de parede também, tá? E aqui tem outras propriedades que eu não vou adentrar agora com mais detalhes, porque a gente vai estar utilizando isso aqui o tempo inteiro. Então não vale tanto a pena eu passar um por um, porque vai demorar demais. E são muitas opções. Mas saiba por hora que essa coluna aqui de propriedades, ela vai comandar, no caso aqui, o elemento selecionado. Isso aqui vai valer para uma parede, vai valer para um piso, vai valer para uma família, enfim, vai valer para qualquer elemento selecionado, um terreno, por exemplo, enfim, tá? Então eu vou deletar aqui minha parede, simplesmente teclando delete, vou dar um ESC aqui, tá? E é para isso que ela serve, ok? Já a aba de navegador de projeto é onde a gente encontra os nossos desenhos de forma geral, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, minhas plantas de piso, ó. Então eu tenho minha planta nível 1, nível 2, terreno. Tenho também aqui minhas plantas de forro. Eu não tenho nada aqui aberto porque eu ainda não fiz nenhum projeto, não tem nada modelado, desenhado ou construído. Por isso que, por enquanto, está assim, nativo do Revit. Minhas elevações, leste, norte, oeste, sul, ou seja, minhas fachadas, que, diga-se passagem, são esses ícones aqui, ó, tá? Então, esses ícones que você vê quando você abre o software pela primeira vez, são os ícones das elevações. Então, esse ícone aqui representa a elevação norte, esse ícone aqui a elevação leste, esse a sul e essa a oeste. Simplesmente assim. A gente também vai encontrar as nossas legendas, as nossas tabelas quantitativas, quadro de áreas, nossas folhas, que aqui o Revit chama de folhas, mas a gente na arquitetura conhece comumente como pranchas, mas vamos se acostumar a chamar de folhas. As nossas famílias, então todas as famílias ou blocos, tá? Vamos esclarecer aos poucos aí qual a diferença entre um e outro. Vão ficar aqui, tá? Então sempre que eu quiser achar uma família, eu vou procurá-las aqui e também alguns grupos que eu venha a construir ao longo do meu modelo, tá? Então o navegador de projeto, ele funciona aí para que você localize os seus desenhos, né? Os seus desenhos que você fez, de planta, de cortes e fachadas, enfim, 3D, a gente vai ver quando adicionar que ele também vai criar aqui, tá? Então é para isso que serve o navegador de projeto. Então percebam que tanto a aba de propriedades quanto a do navegador de projeto, elas se parecem em termos visuais, porém elas têm características completamente diferentes. Enquanto a aba de propriedades, como o próprio nome já diz, altera ou modifica as propriedades do elemento selecionado ou da vista em questão, o navegador de projetos faz com que você encontre os seus desenhos, suas plantas, seus cortes, suas fachadas, seu 3D, enfim, suas tabelas, beleza? Então, não esqueça disso, ok? Aqui embaixo ainda, pessoal, a gente tem alguns aspectos relacionados
a aparência que vai aparecer aqui para o seu desenho. Então a gente tem a escala que o seu desenho ele foi feito, nativamente ele vem selecionado a escala de 1 para 100, mas futuramente depois a gente sempre vai estar modificando essa escala, já vem um monte de escala configurada aqui. A gente também tem aqui o nível de detalhe do seu desenho, se você quer um nível de detalhe baixo, médio ou alto, tá? Como é sugerido também, quanto mais baixo o nível de detalhe, menos elementos vai aparecer, quanto mais alto o nível de detalhe, mais elementos vai aparecer. Por exemplo, se você tiver uma parede com várias camadas modeladas, no nível de detalhe baixo, ela vai representar apenas uma parede mais simples ali, uma parede com linhas paralelas, apenas com achura no meio. Se você coloca um nível de detalhe alto, ela vai mostrar todas as camadas que essa sua parede ela é composta. A parte estrutural, chapisco, emboço, reboco, do jeito que você configurou, tá? Aqui também a gente tem alguns estilos de visualização, desde estrutura de arame, linha oculta, modelos sombreados, cores consistentes, com texturas e até modelos mais realistas que se assemelham, chegam um pouco próximo ao render, tá? Fica bem legal, porém, quando você clica nele, o seu desenho fica muito mais pesado, beleza? E outros ícones aqui que a gente também vai estar discutindo ao longo do curso, tá? Então, caminho do sol, sombras, recortes de vista, exibição de região de recorte, você pode ocultar ou isolar um elemento temporariamente para facilitar o manuseio do mesmo. A gente pode aqui revelar elementos ocultos, né? Então a gente sempre vai estar escondendo, revelando outros para ficar mais fácil o manuseio aqui no programa. Propriedades da vista temporária, ocultar o modelo analítico, revelar restrições, enfim, todos esses ícones que são muitos, diga-se de passagem, né? A gente vai estar dando mais detalhes à medida que a gente for construindo os nossos projetos, porque é muita coisa. Então, se eu fosse falar aqui sobre cada um desses ícones individualmente, esse vídeo aqui levaria facilmente 2 a 3 horas só para explicar o que é que cada um deles faz. Então é melhor a gente ir direto para a prática e vendo como é que eles funcionam aí à medida que a gente vai precisando deles, beleza? Outra coisa importante também, pessoal, são esses ícones aqui que vai ficar em cima do teu relógio, tá? Então, esses ícones aqui eles são super importantes e por hora, eu gostaria de sugerir que você desmarcasse essas opções aqui que vem com um xizinho vermelho. Por quê? Porque principalmente essa opção aqui, ó, de selecionar elementos por face, ela impede que você selecione o elemento mais ou menos no centro dele. Você somente vai conseguir selecionar o elemento pelas bordas, tá? O que fica muito mais difícil. Deixa eu demonstrar aqui um pouco para tentar exemplificar. Vou desenhar aqui um piso bem simples, sem medida mesmo, só para mostrar como é que isso aqui funciona. Vou confirmar aqui e veja que se ele tiver marcado com X, eu não consigo selecionar de forma alguma o meu piso aqui clicando no centro. Eu estou clicando aqui e nada está acontecendo. Eu só consigo selecionar esse piso pelas bordas. Ó. Agora sim, o elemento azul significa que ele está selecionado, o que se torna muito mais difícil, tá? Então, recomendo que você tire esse X aqui, para que a gente consiga selecionar o elemento com mais facilidade. Vez ou outra a gente vai precisar realmente voltar à opção nativa, mas por hora eu recomendo que você tire, inclusive esses outros aqui. Mais na frente a gente vai entender melhor por quê, beleza? Vou selecionar aqui o piso, vou dar um delete. Outra opção também interessante, pessoal, é se você descentralizar aqui o seu modelo. Como é que você volta para que tudo fique alinhado no centro da tela? É muito simples. Você vai apertar 2 vezes o scroll do mouse, que é esse botãozinho aqui do meio, tá? Enquanto você aperta 2 vezes, veja aqui, ó, ele vai recentralizar aqui os seus elementos. Beleza? Então, caso você perca seu modelo de vista, ou simplesmente você tiver um toque, porque o elemento está simplesmente desalinhado, dá 2 cliques aí no scroll que ele volta aqui à posição original, beleza? A gente sempre vai estar usando isso aí também. O scroll, aproveitando que eu estou falando dele, ele também serve para dar pan. Então, quando eu aperto e seguro ele, ó, consigo arrastar o meu modelo aqui, ó, na minha tela, na minha visualização. Bem como, se eu empurro ele para frente, ele dá zoom mais, e se eu puxo aqui ele dá zoom menos, ele tira o zoom, tá? Então a gente sempre vai estar dando pan, zoom para frente, zoom para trás e também voltando a centralizar o modelo, tudo aqui pelo mouse, ok? Importante destacar aquilo que eu falei no vídeo anterior, tá? Se você não viu, volta lá, que eu falo da importância de se ter um bom mouse. O meu mouse aqui não é dos melhores, tá? Mas ele funciona legal, tá? Então a pior coisa que você pode ter aqui a respeito de estar aprendendo sobre um software é um mouse de uma qualidade ruim. Então você nunca sabe se o elemento foi selecionado, se realmente clicou, enfim. Então arruma um mouse legal aí, um teclado também, que vai facilitar e muito a tua vida, ok? Bom, pessoal, aqui por fim eu queria só mostrar
como é que a gente configura os atalhos aqui no programa, tá? Então, assim como o AutoCAD e o Revit é do mesmo fabricante, da Autodesk, é interessante que a gente se acostume por meio dos atalhos, ou comandos, como você preferir, tá? A diferença lá do AutoCAD aqui para o Revit é que aqui no Revit a gente não precisa confirmar o nosso comando, tá? Então, geralmente são comandos feitos por 2 ou até mesmo 3 teclas, tá? É mais comum ser feito por 2. Então, por exemplo, se eu quiser configurar as minhas unidades de medida, eu vou digitar aqui o N, tá? E ele já vai abrir para mim essa janela aqui das unidades de medida, ok? Da mesma forma, se eu quiser abrir um outro comando, como por exemplo de parede, eu posso digitar WA e ele vai entrar aqui, como vocês estão vendo, no comando de parede. Apesar do software ser em português, os comandos eles ainda são em inglês. Por exemplo, esse comando WA, ele se refere a wall, né? Então por isso que é WA, ok? E aí eu te sugiro já desde então que você configure o comando do 3D. Aqui no meu, nativamente, ele já está configurado. Como é que você sabe? Eu estou vendo aqui, ao posicionar o meu mouse em cima da casinha, que está escrito Vista 3D padrão. E entre parênteses tem 3D. Toda vez que você tiver alguma coisa entre parênteses, isso significa dizer que aquele ícone, ele tem um atalho configurado já, tá? Então, nativamente, provavelmente o seu não tem de 3D. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você vai configurar. Mas, por exemplo, se eu paro o meu mouse aqui em cima de parede, eu vejo aí que tem parede entre parênteses WA, que é o comando aí de parede. Se eu paro aqui em porta, eu vejo que ele tem o comando DR, que é de door, né, que vem do inglês. Se eu paro aqui em componente, eu tenho CM e assim sucessivamente. Mas vejam que outros não tem, como por exemplo esse aqui, o forro. O forro, se você quiser acessar nativamente, ele não vem com nenhum atalho configurado. Você pode fazer isso da forma que eu vou te mostrar agora, beleza? Então aqui na aba de vista, pessoal, eu vou vir aqui em interface do usuário e lá embaixo eu tenho atalhos do teclado, ou se você quiser digitar aí KS, também você vai ter acesso a essas configurações, certo? Quando você clica aqui, ele vai vir com essa janela e que você pode simplesmente procurar qual é o comando que você quer atribuir ou até mesmo remover algum atalho. Eu sugiro que já de cara você configure o atalho do 3D. Então digita aí 3D. Essa primeira opção, se você estiver abrindo o Revit pela primeira vez, provavelmente não vai estar habilitada, mas é somente você digitar qual é o atalho que você quer. Eu sugiro que por questões óbvias que seja 3D e você clica em atribuir e agora sim, cancelar aqui, mas você pode dar OK. Toda vez que você digitar 3D, você vai ter a abertura dessa aba com uma facilidade muito maior, muito mais rápido do que simplesmente estar clicando lá no ícone lá em cima, beleza? Então esse comando já deixa configurado aí, ok? Também, pessoal, é importante a gente verificar e aprender como é a lógica de salvamento aqui no Revit. Quando você for salvar a primeira vez, você vai vir aqui na aba de arquivo, tá? Salvar como, e você vai salvar como projeto, tá? Ou seja, sempre que você estiver no meio aí de um novo projeto, você vai salvar como projeto. E ele vai ter a extensão RVT. Você também pode salvar como modelo, caso você queira um template para utilizar futuramente. E aí a extensão vai ser .rte. E também você vai poder salvar com família, tendo a extensão .rfa. Por hora, para a gente aqui, interessa salvar como projeto, que é isso que eu vou fazer, que eu vou clicar aqui. Você vai escolher o diretório onde você quer simplesmente salvar o seu arquivo. E uma coisa muito importante, antes de você salvar, você vai vir aqui na aba de opções, tá? E aqui em opções para salvar arquivo, máximo tem uma opção aqui de 20. Essa é a quantidade de backups que o Revit ele sugere. Então, toda vez que você salva, clica em salvar, ele cria um novo backup com até 20, como está marcado aqui. Eu não acho isso interessante, eu acho que é backup pra caramba. Você acaba se perdendo na hora de procurar qual foi o modelo que você salvou. Eu sugiro que você deixe aqui tá? E você clique em OK, tá? Você vai renomear. Eu vou colocar aqui aula Revit HQ, tá? Não sei porque que essa aba aqui ficou no meio, ela simplesmente travou, mas enfim. E veja que aqui está salvando como tipo de arquivo RVT, que é o do projeto. E aí eu vou salvar na área de trabalho, tá? E vou simplesmente salvar, beleza? Outra coisa aí também, pessoal, que possa ser de interesse de muitos, é o aspecto do tema do Revit. Se ele é do tema claro, se ele é branco, do jeito que vocês estão vendo aqui, ou se ele é preto, tá? Então, tem duas formas, basicamente, da gente mudar isso aí. A primeira delas é aqui na aba de vista, e a última opção aqui do lado direito, a gente tem tema da tela. Então, se eu clicar nela aqui, ó, veja que minha área de desenho, minha área aqui de projeto, onde eu vou realizar aqui a maioria dos meus desenhos, né? Ela vai ficar preta, tá? Então, você consegue alternar
aqui pelo tema da tela, ou você consegue alterar toda a cara aqui da sua interface. Onde é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em arquivo e na opção aqui de opções. Aqui em opções, você vai vir aqui em cores, beleza? E aqui, ó, tem escrito tema ativo da IU. No meu caso aqui, eu prefiro, e isso aí é pessoal, utilizar o Revit de uma interface clara, tá? Então eu usava o AutoCAD lá antigamente com a interface escura, mas aqui no Revit eu não consegui me acostumar tanto com isso. Então eu prefiro usar uma interface clara. Mas eu vou selecionar aqui a opção escura para vocês verem como é que ela fica, tá? Vou colocar aqui escuro, vou dar um OK e aí vejam a diferença aí que acontece, tá? Então não tem nenhuma interferência de funcionalidade, é apenas uma questão de gosto mesmo, tá? Muita gente acha aí que o tema escuro ele ajuda a vista, né? Pesa menos, cansa menos. Eu particularmente eu não vejo tanta diferença. Então eu prefiro utilizar o tema claro. Vou voltar aqui, arquivo, opções, cores e vou vir aqui em claro e vou dar um OK, beleza? E é assim que eu vou estar utilizando o meu programa, o meu Revit, ok? Bom, pessoal, então nessa aula era isso. Eu queria te apresentar aqui a interface geral do programa e também te mostrar como é que ele funciona, como é que ele se organiza, tá? Então a gente viu aqui a respeito dos ícones, dessas abas aqui de cima, a gente viu aqui a importância e a funcionalidade da aba de propriedades e do navegador de projeto, desses ícones aqui embaixo, vimos como é que criou atalho, como é que a gente alternou o tema de visualização aqui do programa, enfim. Então essas configurações, elas são bem importantes, são bem básicas, inclusive, para você que nunca abriu o programa, ou que você não sabia para que como é que a gente se situava a respeito do software em geral, tá? Então, galera, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like, comenta aqui embaixo qual é o tema que você está utilizando, quais foram as principais dificuldades que você teve, se você conhecia como é que a gente criava atalhos, enfim, me conte aí sua experiência, como tem sido aí com o Revit. Não esquece também de mandar esse vídeo para aquele seu amigo arquiteto, engenheiro, design, curioso do assunto, então compartilhe, que assim você ajuda demais o canal a crescer, beleza? Nos próximos vídeos a gente já vai começar um novo projeto, a gente vai começar uma playlist da Casa Casulo e aí eu vou estar soltando várias partes desses vídeos de forma semanal ou até mesmo com uma certa frequência. Então esse vídeo da Casa Casulo, ele vai ser fragmentado. Então tem vídeo que eu vou falar somente do piso, tem vídeo que eu vou falar apenas das paredes, tem vídeo que eu vou falar apenas das famílias e assim sucessivamente até a gente montar o projeto completo. Beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Beleza? Valeu e até a próxima. Fui!